palavra que ele tinha. Então eu vejo que por mais que o mundo fique moderno, a gente não pode perder a essência de eternidade que nós carregamos. As pessoas que são eternas, eternas no sentido em Deus, elas precisam deixar isso claro no meio onde elas vivem. Sabe? Isso é uma realidade que Deus cobra de nós. Por exemplo, a Bíblia te chama de sal, não te chama de sal? Sim ou não? E fala que você não pode ser um sal o quê? Ímpido, né? Que não serve para nada, só para ser pisado. A Bíblia te chama de luz, não te chama? E fala que você não pode ser uma lâmpada colocada debaixo da mesa. Então, logo, eu entendo que nós temos uma obrigatoriedade de manifestar Jesus. Nós somos chamados para manifestar Jesus. A gente não foi chamado para receber só Jesus. Então, João Batista, ele teve um tempo que ele ficou recluso. Os estudiosos falam que ele ficou no deserto e com a turma chamada beduínos. E foi lá que ele adquiriu essa cultura de se vestir diferente, de comer diferente. E aí, quando ele veio, é um dos textos que a gente vai ver, que a Bíblia fala que ele ficou no deserto até o dia que devia se apresentar ao povo de Israel. Quando ele veio, ele não se adaptou à cultura estabelecida. Ele veio com uma palavra de arrependimento, que era o que ele carregava, e ele veio do jeito dele. E eu acredito que nesses dias, por mais que o nosso jeito não tenha a ver com a roupa, mas tem a ver com a fala, tem a ver com o posicionamento, tem a ver com convicções inegociáveis que nós temos em Deus. Tem a ver com comprar guerras que são necessárias. Sabe, em algum momento a gente vai falar um pouquinho sobre apologética. Apologética é o quê? É você defender a fé diante dos incrédulos a fim de convencê-los a acreditar em Jesus. Então, pensa. A gente não pode passar pelas pessoas batido. Você vê a vida de João Batista? Ele foi para o deserto. Ele prega para o rei. Ele fala assim: rei, você é sem vergonha. Essa mulher que está do seu lado aí, que você está pegando ela aí, ó, ela é do seu irmão. Você está em adultério. Então você vê que a mensagem dele era muito clara, objetiva, mas ele era quem ele era em todos os lugares. A igreja de Cristo tem que ser quem ela é em todos os lugares. Nós precisamos entender que existem alguns lugares que nós vamos manifestar quem nós somos e será agradável, sabe? As pessoas vão olhar e vão admirar. Em alguns lugares, nós vamos manifestar quem nós somos e nós seremos intragáveis. Algumas pessoas vão olhar e vão nos odiar. Mas o que a gente não pode é o quê? É ficar omisso a quem nós somos. Nós não podemos ficar omisso a quem nós somos. Se tinha uma coisa que João Batista não era omisso. Ele veio para um propósito, ele cumpriu o propósito pelo. Como uma vez eu vi o Luiz Henrique falar, ele falou assim: uma carta ela tem 3 coisas numa carta. Ela tem um destinatário, ela tem um remetente e ela tem um conteúdo. Quem é o destinatário? O mundo, as pessoas que você vai encontrar. Quem é o remetente? Jesus, ele te enviou. E o que é o conteúdo? A obra dele na sua vida. Aquilo que ele está fazendo na sua vida. Então a gente precisa entender que assim como João Batista veio, do jeito que ele tinha que vir naquele momento ali, dentro da cultura, ele foi e ele era quem ele era em todos os lugares. E nós precisamos entender que, aqui está falando, João Batista é a igreja dos últimos dias. Nós precisamos ter essas características. Algumas delas, nós vamos falar de algumas aqui, mas uma que não está aqui que a gente precisa reforçar é: você não pode mudar a sua identidade por causa dos ambientes. Entendeu? Você não pode mudar a sua identidade por causa do ambiente. Você é quem você é em Deus, em ambiente. Entendeu? Por exemplo, se você sai daqui para os Estados Unidos, você vai lá, o seu nome vai mudar? Sua identidade vai mudar? Não, você vai adquirir um passaporte, no passaporte vai ter o seu nome. Se você fala inglês, você vai falar. Se você não fala, você vai falar sozinho. Você vai ser quem você é. Então nós não podemos, como uma igreja que está prenunciando uma volta, viver distante daquele que nós estamos desejando que volte. Você tem que andar em todos os lugares. Se Jesus estivesse aqui agora, o que ele faria? O que ele falaria?
falaria? Será que ele ficaria em silêncio? Porque existem momentos na Bíblia que Jesus fica em silêncio. E existem momentos que ele faz questão de falar. E tem hora que a gente erra a esse ponto. Tem hora que é pra gente falar e a gente fica aí. E tem hora que é pra gente ficar em silêncio e a gente quer falar. Então a gente precisa entender que a vida de João Batista tem muito a ver com a vida da igreja nesse dia. Nós somos precursores. E a Bíblia fala que Jesus nos encheu do Espírito Santo e mandou a gente ir por toda a terra falar do amor dele, fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente precisa entender que nós somos a grande missão de Deus, a comissão de Deus, sabe? E como a gente precisa entender que as pessoas que estão em fora, elas precisam ouvir o Evangelho, ainda que elas não aceitem o Evangelho. Lembra que eu falei, acho que foi na aula passada que eu falei aqui sobre a visão de uma igreja chamada Feriana, que é até muito saudável a teologia dela, mas eles têm uma linha chamada predestinação, que não é tema para agora, só para eu pincelar o que eu estou falando. E uma das coisas que ele é mais questionado nessa visão é o que? É de que eles acreditam que quem está salvo, quem está condenado, está condenado. Então, logo, eles lutam para não entrar no lugar que é o que eles são criticados. O que? Eles são criticados em quê? Que, pô, se você acredita que quem vai ser salvo já está salvo, e quem vai ser condenado já está condenado, para que a gente vai evangelizar? Para que a gente vai evangelizar? Imagine aí, se você soubesse que alguém, um exemplo, né? No contexto, eles falam no contexto da soberania de Deus, da presciência, da onisciência. Mas vamos supor assim que você soubesse que alguém vai para o inferno. Tu ia evangelizar essa pessoa? Se você soubesse? Não, porque você não ia perder o seu tempo ali. Mas o que eu estou querendo dizer dentro desse contexto aqui? Que a gente precisa entender que não está claro as pessoas que vão ser salvas. Existem pessoas hoje que são uma bênção na igreja, que já odiou a igreja. Ou não? Talvez nós somos alguns desses que já odiou a igreja e nós hoje estamos aqui. E existe também o contexto de pessoas que amavam ser igreja e hoje se apostataram da fé. Hoje fala mal de Jesus. A gente tem no Brasil aí, né, que já foi o pastor da época, que era o Caio Fábio, inteligentíssimo, tem uma grande comissão de pessoas que acompanham ele. E ele é um cara que se apostatou da fé. As coisas que ele fala é uma atrás da outra, entendeu? As coisas que ele vive. Mas você vê aquele cara falando e você vê todos os pastores que hoje são renomados falando do Caio Fábio na década de 80, 90, diz que era ele que comandava tudo ali. A Globo, por exemplo, pedia as rádios do Caio Fábio emprestado para fazer jornalismo. Você vê, o cara é violento, ele se apostatou da fé. Se você for ouvir aquele cara hoje, você se desvia da verdade de Deus. Por mais que ele seja inteligente, por mais que ele tenha uma teologia, né? Ele é muito inteligente. Você para ouvir e fala assim, pô, que cara inteligente. Porém, é alguém que já esteve num lugar de segurança e hoje está num lugar de condenação. E aí, imagina, se a gente deixar de evangelizar por causa dessas coisas. Então a gente não sabe quem vai ser salvo, amém? Quem sabe é Deus. Então se Deus é quem sabe, vamos evangelizar. Vamos ser luz onde a gente estiver, vamos ser sal onde a gente estiver. Vamos ser uma carta viva onde Deus nos colocar, para que a gente possa ser também como João Batista nesses dias. Amém? Primeiro ponto, ele foi cheio do Espírito Santo. Não há na Bíblia nenhum relato de outra pessoa que teve esta experiência com o Espírito Santo ainda no ventre. E será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O Espírito Santo sempre esteve muito perto de João Batista. Isso foi algo marcante em sua vida. Então, olha só, a gente sabe, a gente também já falou aqui, naquele encontro de Maria com Isabel, quando elas se cumprimentam, o Espírito enche tanto a vida de Jesus quanto a vida de João Batista. E olha que coisa interessante, não tem como ter revelação fora do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é chamado de Espírito da revelação, da verdade, que penetra as profundezas de Deus e traz o conhecimento ao nosso coração. Então, quando eu olho para esse texto aqui, João Batista, quando apareceu, ele viu Jesus e ele logo percebeu que Jesus era o Cordeiro de Deus. Nós enfatizamos isso aqui em uma outra aula também. Por que ele teve aquele acesso à revelação de que Jesus era o Cordeiro de Deus? Por causa do Espírito Santo que ele tinha. Então, não vai ter como você anunciar Jesus para alguém sem a pessoa do Espírito Santo. Então, uma das características da igreja é ser cheio do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Tem aí letra A, B e C, só para a gente não ficar lendo muito. Tá aí, ó, e D. Preste atenção.
Letra A, dando dons aos homens. João Batista tinha dons? Sim. Levantando ministérios. João Batista tinha um ministério? Consolando o homem. O ministério dele era de consolo, porque consolo não é só abraço, é direção. Convencendo o homem do pecado, do juízo, da justiça. Destacamos ainda outro importante papel do Espírito Santo, de acordo com o texto abaixo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que precede do Pai, este dará testemunho de mim. Então, o que é dar testemunho? Você vê que uma igreja, ela precisa testemunhar que Jesus é. O Espírito Santo veio para reforçar qualquer dúvida que eles tivessem. Lembra que Jesus fala assim, olha, eu não vou poder ensinar todas as coisas para vocês agora. Vocês não podem suportar. Essa é a expressão de Jesus. Ele fala assim, eu não posso dizer tudo agora, porque vocês não vão suportar tudo que eu digo. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vos contará todas as coisas. E aí o Espírito Santo, quando ele está no nosso coração, é incrível isso. Se você tem o Espírito Santo, você tem, amém? O Espírito Santo, ele fica em constante comunicação com o Senhor Jesus. Ele fica em constante comunicação com você. E é essa comunicação que faz ele dar testemunho. Por exemplo, lembra quando você entregou a sua vida para Jesus? Lembra? Aí eu fico pastor no final do culto, vai lá, faz aquele apelo, convite, não importa como a pessoa chama, o importante é fazer. Né? Fez lá, aí você entregou a sua vida para quem? Para quem você entrega a sua vida? Mas quem te convenceu? Olha que coisa interessante. Ele dá testemunho de Jesus. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter os dons, vai ter os ministérios, vai ter a palavra de consolação, e ela vai dar testemunho de Jesus. Ela vai falar de Jesus com tanta convicção que a pessoa vai acreditar de fato que Jesus é real. Que vence é o Espírito Santo, mas ele nos convence a entregar a vida para quem? Para Jesus. Olha que maravilha. Então o Espírito Santo está sempre testificando, testemunhando de que o Cristo que nós cremos é real, é verdadeiro. Por isso que o escritor de Hebreus fala assim, aquele que experimentou os dons de Deus, a vida, as coisas celestes, o tempo vindouro, parte do tempo vindouro, e abandona a fé, difícil ser restaurado de novo, porque como ele nem usa a expressão difícil, ele usa impossível. Como que você experimenta isso tudo e depois consegue abandonar Jesus? Não tem como. Então o teu irmão fala assim, continua cheio do Espírito Santo. Primeira característica, cheio do Espírito Santo. Segunda, escolheu viver uma vida diferente. E o menino crescia e se fortalecia no deserto até o dia da aparição pública a Israel. Então ele escolheu viver uma vida diferente. Para você ter ideia, ele nasce debaixo de uma, vamos dizer aqui para os nossos dias, pastoral. Ele saiu debaixo da casa pastoral, que era a casa de um sacerdote. A linhagem dele era uma linhagem sacerdotal. João Batista era para ser um sacerdote. Só que antes mesmo do nascimento dele, a Bíblia fala o quê? Que ele tem uma veia diferente. É por isso que quando o anjo vai lá e prenuncia o nascimento de João Batista, o anjo precisa emudecer Zacarias. Porque o anjo tinha falado para Isabel, o anjo tinha falado para Zacarias, só que homem teimoso é um problema. Então Zacarias continuou teimoso lá, então o anjo deixa ele mudo. Fala com ele assim, ó, o nome do seu filho é João, ele é profeta, ele vai profetizar. Mas Zacarias, lembra, era uma casa pastoral, então logo o filho do pastor, entenda, tá no contexto lá, era um pastor em potência. Então ele tinha que seguir aquele plano ali. Só que Deus tinha para ele uma vida diferente. O pai dele era um sacerdote, mas Deus estava levantando João Batista como um profeta. Agora essas duas características precisam estar inseridas no coração da igreja. Nós precisamos de sacerdócio profético. E foi isso que Zacarias se tornou. Aquele mesmo homem que estava mudo lá, que milagrosamente, né, Deus vai lá e morre. Quando lá as pessoas estão perguntando, e aí, como é o nome da criança? Como é o nome da criança? E geralmente é o homem que dizia isso. Aí Maria está falando, Isabel está falando, é João, é João. Aí ele pega uma caneta, vamos trazer para os nossos dias, pega uma caneta, pega uma folha de papel e escreve. Eu vou fazer igual aquele dia. João! Aí escreveu João e mostrou, e todo mundo fica admirado. Por quê? Porque ali
estava nascendo alguém com uma característica diferente que Deus estava levantando. E a igreja precisa viver isso aqui, ó. Escolher viver uma vida diferente. Nós somos chamados de vida diferente. Não dá, irmãos. Pensa. Eu sempre uso algumas expressões que traz luz para o nosso coração. Vamos lá. Você conhece alguém de Deus? Sim ou não? E você conhece alguém que oscila nos caminhos? Só que se você precisar de uma oração, você vai em qual dos dois? Hã? Por quê? E aí, vamos lá. Você acredita que essa pessoa aí, que você credibilizou, que você pediu oração, ele escolheu viver uma vida diferente? Tá visível para você que ele tem uma vida diferente? Sim ou não? Sim. Por que você não vai na outra pessoa? Porque a outra pessoa tem uma vida parecida com a sua, às vezes. Ela não é? Não. Eu não posso pedir oração para a amiga, não. Amiga, como é que nós vamos ter amiga? Nós dois precisamos de oração, amigo. Não, é. Então, assim, entenda uma coisa. Ou você escolhe viver uma vida diferente, porque primeiro você é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo te condiciona a viver uma vida diferente. Paulo tinha um estilo de vida que não era condenável para a época, muito pelo contrário, era admirável para a época. Mas mesmo assim, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele tomou a decisão de viver uma vida diferente. Fazia votos que ele não estava acostumado a fazer, começou a pregar um Jesus que ele antes não conhecia, começou a sofrer por causa do Evangelho e não abandonou o Evangelho. Então nós somos chamados para viver uma vida diferente. Se você quer mesmo manifestar que você é cheio do Espírito Santo, você não pode, irmãos, ser uma coisa que hoje, uma outra coisa amanhã, depois de amanhã. Você foi chamado. A igreja precisa ter uma. Irmãos, é muito lindo, maravilhoso quando você chega num nível, para a glória de Deus, em que as pessoas não te veem mais só como um irmão, mas te veem como um líder em potencial, porque a igreja foi chamada para ser uma líder em potencial. É sério. A igreja é a missão de Deus na terra. Então você precisa chegar no ponto onde as pessoas vão pedir oração para você, onde as pessoas vão pedir aconselhamento para você, e aí elas não vão fazer isso se você não tiver uma vida diferente. Elas não vão fazer isso. As pessoas não vão fazer. Então eu e você, nós precisamos entender isso. Uma vida cheia de Espírito Santo, escolher viver de forma diferente. Jesus tinha a mesma roupa de todos os judeus. Já falei isso aqui, que era uma roupa igual. Não era igual hoje esse festival de moda. Era igual. Porém, o estilo de vida era diferente. Ao ponto de que, como a gente leu em Mateus 7, acho que foi Mateus 7, final de Mateus 7, no devocional que nós estamos fazendo na consagração, lá fala que todo mundo se admirava do ensino de Jesus. Como ele ensinava com autoridade. Aquele ensinava com autoridade não era o que ele estava gritando, era como ele conseguia ser tão alinhado com aquilo que ele falava. É bom quando você vê alguém alinhado com aquilo que fala, né? Esse cara fala de amor, mas eu sinto o amor sair dele. Ele fala de salvação e ele tem uma vida de salvo. Ele fala de perdão e ele perdoa mesmo. Ele fala de misericórdia, ele é um cara misericordioso. Nosso discurso precisa estar alinhado com quem nós somos. A igreja veio para ser diferente, irmão. Amém? Vamos lá. Terceiro, tinha uma pregação clara. Olha para o teu irmão e fala assim: isso aqui é importante. De verdade, irmão. Você já percebeu que nós como igreja às vezes queremos mais papagaiar do que explicar? Tem hora que a gente quer mostrar que a gente estudou, que a gente... Irmão, a pregação de João Batista era objetiva, era clara. Está aí, ó, o texto embaixo aí, ó. E dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino. Aquilo era claro para eles. Eles sabiam exatamente o que João Batista estava dizendo. Eles conheciam a palavra arrependimento e eles sabiam que tinha uma profecia sobre o reino dos céus. Então a pregação era clara. Eu não estou dizendo que você não pode rechear sua pregação de conhecimento. Não, irmão, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que para você não deixar as ilusões de palavras do seu estudo ferir a simplicidade que o Evangelho quer ter para alcançar as pessoas. O Evangelho é simples. Quem é que já ouviu o apóstolo Alexandre ministrar? Aqui na igreja aqui, rapaz, ele é um dos caras que eu mais fico apaixonado de ver pregar. Aquele cara é sábio demais. E uma vez ele partilhando comigo assim na piscina, assim, a gente estava na piscina, aí ele partilhando e falou assim: Miss, eu fui lá na Coreia do Norte. Era a Coreia do Norte ou do Sul, que tem a maior igreja da visão solar? Do Sul, né? Aquele pastor que faleceu, Poyong-Chu, né? É um negocinho, né? Poyong-Chu, um negocinho. Ele faleceu recentemente.
E aí ele foi lá. E aqui, tipo assim, irmão, quem já viu o apóstolo Alexandre pregar sabe o que eu tô falando. O cara é fora da conta. O cara formado em psicologia, formado em direito e formado em teologia. Só. Então ele é um magnata. Ele falou que foi lá. Aí a pessoa pega o fone, né? A pessoa tá lá pregando e ele tá traduzindo aqui na linguagem da nação dele. E ele falou que sentou assim próximo do altar assim e um menino pregando. Ele falou assim, ó, tinha um menino pregando. E sabe aquela pregação de iniciante? Aquela pregação de iniciante, sem nenhuma palavra. Sabe? Eu falei, o menino pregou e começou a chamar os enfermos para o altar. Todo mundo foi curado. Quando ele estava pregando, eu estava agoniado de ouvir aquilo, que eu estava saturado para dizer, nossa, que palavra rasa. Quando o menino chamou, ele falando, o manifesto falou assim, eu estava soberbo, fiquei ouvindo aquilo, fiquei pensando, o que eu vim fazer aqui? Quando o menino começou a orar assim, ó, todo mundo foi curado. A gente tem que ter uma pregação clara e cheia de unção, porque às vezes a gente quer só enfeitar para impressionar. Vai pregar, chama ele, que ele, sua pregação pode ser recheada de conhecimento ou não. Se ele vier, as coisas acontecem. Se ele vier, como eu falei aqui um pouquinho ontem aqui, todas as vezes que eu estou aqui, ó, meu cantinho, eu sempre falo, Jesus, eu vou subir ali, e eu sei pregar. Eu falo com ele, mas eu não quero pregar sem você não. Sobe comigo. Porque, irmão, tem hora da nossa vida a gente tem que ter cuidado. A gente deixa a nossa habilidade tomar o lugar de Cristo. Ah, já sei, aí vai, não depende mais dele. Vai tocar, não depende mais dele. Vai discipular, tem gente senta para o discipulado, nem hora. Coisa que eu amo na Samanta, ela sentou na mesa, vamos orar, miséria. Por quê? Eu não vou convencer as pessoas com aquilo que eu sei. Eu vou convencer as pessoas se o Espírito Santo usar a minha vida com aquilo que ele tem para a vida da pessoa. Então, nossa pregação tem que ser clara, gente. E ele tinha uma pregação clara, objetiva, as pessoas entendiam o que ele estava querendo dizer. Então, às vezes, é melhor você falar algo que se entende, porque pensa. Ali é pessoas cultas e pessoas ignorantes se arrependeram. Não é sobre o recheamento da pregação, é sobre o Espírito Santo estar na vida da pessoa. É sobre o Espírito Santo estar ali, ó, respaldando aquilo que a pessoa está falando. Pedro é tido como um homem douto, mas em 2 pregações dele, 8.000 pessoas. Paulo era tido como um homem culto, pregações dele, uma cidade inteira. Você vê que não tem problema você rechear a pregação. O que eu estou querendo dizer não é isso. Eu estou querendo dizer que precisa ser claro, precisa ser objetivo, a pessoa precisa entender falando. A pessoa precisa ter um conhecimento, sabe, uma clareza. Não, tá claro, eu sei o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque Bíblia é para aplicação. Toda a teologia, por isso que eu tento aqui, dentro daquilo que a gente tenta ensinar, eu tento ensinar você a aplicar também. Porque todo conhecimento sem uma aplicação é falência, irmão. Vai te falir, você vai ficar cheio de informação, mas não vai mudar de vida. Então, teologia tem que estar associado à aplicação. Você tem que aplicar aquilo que você está ouvindo na sua vida. E como que alguém vai aplicar algo na vida se não tiver claro para esse alguém? Quando você pregar de arrependimento, você tem que saber, eu preciso me arrepender. Pregou sobre perdão, a pessoa precisa entender, eu preciso perdoar. Quer dizer, a gente enfeita tanto, que a pessoa sai sem entender nada. Então tem que ter uma pregação clara. Amém? 4. Testemunhou a afirmação de Deus sobre Jesus. Tá aí o versículo, um pedaço do versículo aí. Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Tá aí, no meio ao versículo, um pouquinho antes de Lucas 3 aí. Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Quem falou essa aqui? Deus. Falou sobre quem? Jesus estava com quem nesse momento? João Batista. Nós precisamos, irmãos, ter a afirmação de Deus diante das pessoas. Aqui, ó, testemunhou a afirmação de Deus sobre Jesus. Irmãos, você acha mesmo que Deus não quer afirmar você como homem, como mulher de Deus na terra? Lógico que Ele quer. Ele quer afirmar que você foi chamado. Agora a gente precisa se colocar nesse lugar. Jesus, por exemplo, quando Jesus ouviu isso, ele já tinha feito algum milagre? Não. Você viu que para agradar a Deus você não precisa fazer milagre? Quando Jesus ouviu isso aqui, o ministério dele não tinha começado, mas ele já tinha vida com Deus. A sua vida ministerial pode começar em um tempo. Agora a sua vida com Deus começa quando você se arrepende. Você se arrependeu, sua vida com Deus começou. E aí Deus quer afirmar isso diante das pessoas.
Deus quer afirmar isso diante da sua família. Deus quer afirmar isso diante dos colegas de trabalho. Deus quer afirmar isso onde você estuda. Aqui, ó. Testemunhou a afirmação de Deus sobre Jesus. João Batista estava ali, ouvindo Deus falar que Jesus Cristo era o filho dele, que agradava a ele. Depois, a gente leu semana passada, a gente viu Jesus Cristo afirmando que quem era de Deus? João Batista. Você está vendo? A gente vê no Antigo Testamento Deus e pessoas afirmando que pessoas eram separadas. Lembra daquela mulher que constrói um quarto para Eliseu? Marido, vamos construir um quarto para esse cara, porque verdadeiramente ali está um homem de Deus, e a palavra que sai da sua boca é a palavra de Deus. Jó estava lá de boa, tranquilo. O Satanás aparece lá de forma misteriosa no meio dos filhos de Deus, dos anjos, e aí de repente Deus vira para Satanás. Jó estava lá de boa e fala assim: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, temente, se desvia do mal? Irmando, Deus ama afirmar diante das pessoas e do mundo espiritual quem nós somos. Nós precisamos viver uma vida diferente por isso, para Deus poder nos mostrar. Porque, irmão, Deus não vai mostrar alguém que não vai representar ele bem. Lembra? A gente viu agora há pouco aqui, ó. E João Batista morou no deserto até o dia que tinha que aparecer. Talvez alguns de nós precisamos voltar para o deserto, para quando a gente aparecer, Deus poder dar testemunho e afirmar que nós somos dele, assim como ele é nosso. Amém? Bora. Olha que coisa linda essas setinhas aí, esses retângulos. Fala, eu não sei, mas tá aí. Vamos lá. São 3 linhas aí, tá? Para você ler e entender. Essas primeiras aí. Vamos lá. Se o Pai se agrada do Filho, e nós estamos no setinha aí, setinha, e nós estamos no Filho, embaixo, última linha. Logo, o Pai se agrada de nós. Uma realidade. Se o Pai se agrada do Filho, e nós estamos no Filho, logo o Pai se agrada de quem? De nós. Então, o agrado que Deus tinha, que Deus se sentia agradável pela vida de Jesus, agora ele se sente pela igreja na terra. É tanto que aí vai ter um versículo abaixo aí, vamos ler, que diz assim, ó, João, depois de sabia quem era e quem não era ele próprio, Jesus testemunhou a respeito, exclamando: este é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. E perguntaram: quem és tu? E ele respondeu: não sou. Tu és profeta? Não sou. Não perguntaram, e perguntaram-lhe de novo: quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes de ti? O que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai a vereda, endireitai o caminho do Senhor. Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram: neste caso, por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu: batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei: depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. Então, Jesus tinha uma vida que agradava a Deus. Aí, quando esses religiosos vão até Jesus, vão até João Batista, eles vão até João Batista por quê? Porque mesmo sem João Batista ter ali, por exemplo, como é que eu posso explicar isso para vocês? A única pessoa antes, quando começa o Novo Testamento e antes do derramar do Espírito Santo, a única pessoa que tinha o Espírito Santo dentro, fora Jesus, quem era? João Batista. João Batista era a única pessoa antes de Atos 2, não, antes de João 20, 21 ali,
quando Jesus sopra. Né? O primeiro derramar do Espírito Santo é quando Jesus sopra o Espírito Santo nos 10 apóstolos que ali estavam. Né? Então, até ali, depois do período do Antigo Testamento ali, quando começa o ministério de Jesus, até João 20, ninguém tinha o Espírito Santo dentro. Só João Batista e Jesus, obviamente. Né? Então, aqui nesse texto, por que as pessoas confundiam João Batista com Jesus? Por que confundiam João Batista com Elias? Por que confundiam João Batista com um dos profetas? Porque João Batista vivia uma vida que agradava o Pai. Aqui o que está em cima, se o Pai se agrada do Filho e nós estamos no Filho, logo o Pai se agrada de nós. Naquele momento na terra, a única pessoa que estava no Filho, no sentido de ter o Espírito Santo, era João Batista. Por isso que João Batista conseguia ter uma vida que agradava a Deus. Uma vida que as pessoas olhavam e falavam assim, esse camarada é diferente mesmo, ele tem uma veia, uma pegada diferente mesmo. Então, em seguida, a gente vai para o outro ponto, que é o quinto. Sabia quem era e quem não era ele próprio, porque nós não podemos. A gente já falou aqui um pouquinho a semana passada, a gente pode até passar mais rápido aqui. A gente não precisa, não deve e não pode nunca querer um lugar que você não cabe lá. Estava todo mundo admirando João Batista, todo mundo querendo saber, os religiosos mandando as pessoas lá, vai lá, cara, descobre quem ele é. E João Batista sabia, cara, quem ele era. Não, não sou o Cristo, não sou Elias, não sou um profeta, eu só sou uma profecia se cumprindo. Ele sabia exatamente quem ele era e quem ele não era. E nós, como igreja, nós precisamos entender quem nós somos e quem não somos. Você é o Espírito Santo? Mas você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo é a noiva de Jesus? Mas você é a noiva de Jesus? Sim, você precisa saber quem você é e quem você não é. Para você não entrar num lugar que não te cabe, mas também para você não deixar de ser quem Deus chamou você para ser. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus, você não é filho de Deus? Quem eu sou? Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Para que eu fui chamado? Para anunciar as verdades eternas de Deus. Com o qual propósito? De levar salvação a todos aqueles que vão se arrepender. Nós precisamos saber quem nós somos e quem não somos. João Batista sabia exatamente quem ele era e quem ele não era. E ele deixava claro isso para as pessoas. Amém? Vamos lá, próxima página. Vai aí antes a palavra profética tem dois propósitos. Aí em cima tem 3 parágrafos aí. Vamos ler esses 3. Assim como, conseguiu acompanhar aí? Assim como antes da primeira vinda de Jesus, a palavra profética preparou o caminho, de igual modo acontecerá no tempo que antecede a sua segunda vinda. Os discípulos lhe perguntaram: por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu: na verdade, Elias vem restaurar todas as coisas. O próprio Jesus disse que a mensagem profética de Elias, que veio através de João Batista, virá restaurar todas as coisas. E este espírito profético que aponta e destaca Jesus está crescendo nesses últimos dias. Há um convite para entrarmos nesse espírito, vivendo e proclamando esta verdade. Irmãos, olha só, nós precisamos entender qual é a mensagem que Deus tem para o povo nesses dias. E se fosse resumir, dentro do contexto do quão próximo está a segunda vinda de Jesus, bom seríamos que a gente pregasse só arrependimento. Sabia? Entenda no contexto que quando você prega arrependimento, você pode colocar arrependimento dentro de todos os aspectos. Por exemplo, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio convencer o homem de quê? Pecado tem a ver com arrependimento? Sim. Mas aí em seguida o Espírito Santo convence o homem de quê? Justiça, estilo de vida. E em seguida convence o homem de quê? Juízo, consumação de todas as coisas. A volta, a segunda vinda de Jesus. Então, se a gente falar de arrependimento, nós vamos poder levar as pessoas a um lugar de por que devemos nos arrepender. Por quê? Quando eu entendo que eu tenho que me arrepender, eu mudo. Quando eu mudo, eu ando em justiça. Quando eu ando em justiça, eu desejo Maranata. Eu quero que Maranata se cumpra. Nós não podemos ser uma igreja que canta Maranata com os lábios
mas não canta com o coração. Tá aqui, ó, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, o coração não vem hoje não, deixa amanhã, me dá mais tempo, tá ruim aqui. Nós não podemos ter essa característica, nós precisamos ser uma igreja convicta daquilo que cantamos nesse aspecto. Então, quando eu olho para aqui, o próprio Jesus tinha uma mensagem profética, que era uma mensagem, o próprio João Batista e Jesus. Por exemplo, o ministério de João Batista começa como? Arrependei-vos. O ministério de Jesus começa como? Arrependei-vos. O ministério de Pedro começa como? Arrependei-vos. Então, ó, o precursor, arrependei-vos. O próprio Deus, arrependei-vos. A noiva, arrependei-vos. Você está entendendo? Aí eles pregaram só isso. Mas eles começaram como? No arrependimento. A igreja não pode perder a característica de pregar arrependimento. Não pode, irmãos. A gente fica iludindo as pessoas com as bênçãos de Deus, e as pessoas são abençoadas com as bênçãos de Deus, porque existem bênçãos de Deus que não tem nada a ver com arrependimento, mas tem a ver com a graça comum. Deus é bom até com quem odeia ele, sim ou não? Deus é bom com todo mundo. Pelo menos nesse tempo, né? Vai chegar uma hora que a severidade de Deus, como Paulo diz, vai se manifestar na cabeça desses camaradas que não quer Jesus. Vai chegar uma hora que o juízo de Deus, porque no Antigo Testamento Deus manifestava juízo de tempos em tempos. Sim ou não? Por vezes você vê Deus manifestando juízo. O povo vacilava, juízo neles. O povo pecava, juízo neles. De 2022 anos para cá, não. Deus agora aguardou tudo para um dia. Está aguardando. Ele estabeleceu o dia do juízo e as pessoas vão viver uma vida pensando o quê? Está de boa. Aí morre essa dia pensando o quê? Que está de boa. E no dia do juízo, o que vai acontecer? Deu ruim. Então Deus preparou o dia de juízo e está dando misericórdia para a gente. Só que nós temos que entender isso aqui que ele falou, uma palavra profética, começar com arrependimento. Sabe, toda igreja por vezes tem que falar, se não sempre, de arrependimento. Porque, irmãos, como é que você vai convencer alguém de eternidade se ela não for convencida de arrependimento? Como é que você vai convencer alguém a mudar de vida se ela não for convencida de que ela está com a vida toda errada? Não tem como. Então nós precisamos inserir novamente. Irmão, tem lugar que você vai, e me desculpe, irmão, falar isso aqui, mas é uma realidade. Tem lugar que você vai, que você vê a pregação assim, mas dentro da pregação não tem uma burdoada na nossa mente. E quem aqui é um ser humano, que entende que erra, que precisa ser corrigido por Deus diariamente? Irmão, não sei se eu sou muito errado, se eu sou vacilão da turma, mas todo dia Deus precisa me corrigir. Todo dia Deus precisa tratar uma coisa no meu coração. Então, se eu como pastor sei que Deus está me tratando todos os dias, como é que eu vou olhar para a igreja e falar, não, só eu que preciso de tratamento? Não, nós precisamos de tratamento. Então, nós vamos nos arrepender juntos. Então tem que estar inserido, irmãos. Deu certo o ministério de João Batista, começou com arrependimento. Deu certo o ministério de Jesus, deu certo o ministério de Pedro, começou com arrependimento. E quando eu falo começou, é literalmente essa palavrinha aqui, esse texto ali, ó, que a gente leu. Põe ali, Carlos, cadê? Mateus 3:2, põe ali. Só Mateus. Você não ligou hoje, não? Então deixa, tá bom, não. Mateus 3:2 diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, olha, imagina, os caras começou a pregação com isso, mas a pregação era só isso? Não. Mas eles começaram a pregação com isso. E João Batista, Jesus e Pedro. Aquele que anunciou a primeira vinda, aquele que veio e aqueles que anunciam a segunda vinda. Agora, quando a segunda vinda acontecer, vai ter a ver com arrependimento ou com consumação? Com consumação. E vamos lá, será que nós como igreja estamos felizes? Por exemplo, se Jesus voltasse hoje, a gente já está realizado com todas as pessoas que a gente pregou o evangelho? Não, a gente precisa voltar. Sabe? Bater doído no arrependimento, gente. Sério. Tanto para você quanto para as pessoas. Tanto para você quanto para as pessoas. A palavra profética tem dois propósitos. Primeiro, completar o número de salvos. Cristo voltará quando esse número chegar à sua plenitude. Segundo, fazer com que a igreja, a noiva de Cristo, tenha em si restaurada a expectativa
de ser preparada e o anseio pelo noivo, e assim ela possa tomar o seu devido lugar, permitindo a primazia de Jesus. Então a gente sabe, Mateus 24 diz o quê? Que Jesus não voltará até que o Evangelho de Deus, até que o Evangelho de Cristo seja pregado a todas as almas. A todas, então virá o fim. Deus sabe exatamente quantas pessoas vão ser salvas, Deus sabe. Mas Deus conta com a ousadia, conta com o inconformismo da igreja, não está conformada, não está acomodada. Eu estava ouvindo o café do pastor e o Hermínio falou uma frase no finalzinho, eu falei, cara, é verdade. Ele falou assim: não deixe as derrotas te pararem e não deixe as conquistas te acomodarem. Eu falei, cara, que violento, simples, objetivo, mas trouxe muita clareza. Porque de vez em quando a gente chega num ponto e fala assim, a igreja está benção já. Tranquilo, já tem um povo lá. Não, Deus quiser, Deus manda mais gente. Aí Deus vai e fala assim, já está se acomodando. Já está se acomodando. Bora evangelizar o bairro. Bora fazer alguma coisa. Você não é pastor, filho? Levanta as manguinhas e vai trabalhar para mim, velho. Não pode deixar, irmão, as conquistas. A gente está aqui nesse galpão aqui hoje. Se for da vontade de Deus, tem que trabalhar para um dia para um lugar maior. Vamos trabalhar. Baixou se a gente não for, mas vamos trabalhar. Porque se Deus quiser, nós vamos. Vai ser mais trabalho? Vai ter mais. Quanto mais gente, mais trabalho. Mas nós queremos ter esse trabalho. Amém. Sabe quando você sabe que você foi chamado para o reino de Deus? Quando você ama até o ônus do reino de Deus. Eu falo, irmão, com muita tranquilidade no meu coração. Eu sei que eu fui chamado para ser pastor. Por quê? Eu gosto até dos problemas da igreja. Esse cara só vem desesperado. Bora resolver isso aí. Jesus está no controle. Ele vai resolver isso aí. Ele vai resolver. Então a gente precisa ter isso. Chegou no lugar, não se acomode. Jesus liberou os apóstolos e falou que não leva travesseiro, não leva um monte de coisa. Não vai se acomodar não. Chegou numa casa, fica ali, prega durante o tempo, enquanto aquela casa te recebendo ali. Pregou, discipulou a casa, batizou, vai para outra casa. Tem hora que a gente vai adquirindo tanta coisa que as coisas nos acomodam. A gente fica só dando testemunho de que Deus é bom, mas não prega mais ele para ninguém. E o contrário também acontece, que é o que ele falou. Às vezes, irmão, quem é que já teve derrota estando no reino de Deus, inserido em Deus? Derrota. Você não, estou me sentindo derrotado, não deu certo, não saiu como esperava. E aí às vezes você para a sua caminhada por causa da derrota. Pare não. O nosso Deus também é um restaurador. O nosso Deus é grandíssimo em perdoar. Não importa o nível da derrota que você teve. Se houver arrependimento, Deus vai encaminhar você novamente. Sansão brincou com a unção dele, brincou com aquela mulherada, brincou com o pecado. Ele não podia estar com aquela mulher que era de outro povo. Ele brincou, aí o inimigo pegou ele, tirou os olhos dele, raspou a cabeça dele, botou ele na humilhação. Quando ele decidiu se arrepender, a Bíblia fala que o Espírito Santo volta para ele. O cabelo dele começa a crescer. E aí a força dele volta. Ele fala, tá bom, não consegui cumprir o propósito em longos anos, vou cumprir o propósito no último dia da minha vida. Ele derruba o arraial dos filisteus e mata os inimigos do povo de Deus. Então, não pare na derrota. Deus está dando oportunidade para mim, para vocês, dizendo assim, seu ministério não acabou. Sua vida não acabou, não importa a derrota que você teve. Pastor, mas o que eu fiz? Minha igreja não acredita mais em mim. Sai dessa igreja se ela não acredita em você. Sai de lá, porque a igreja foi chamada para acreditar. Até o último ponto. Jesus acreditou em Judas até o último ponto, sabendo quem era. Aquilo lá não é para ele, aquele ensinamento é para nós. Para nós. Tá? Jesus sabia que Judas não ia mudar. Mas está escrito que ele chama Judas de amigo e por aí vai. Então, uma palavra profética, a primazia, a plenitude é isso. É você entender o lugar de Jesus, ter uma palavra de arrependimento, uma palavra profética, sabe? Acreditar nas pessoas até o final. Acredite, irmãos. Acredite nas pessoas até o final. Tem pessoas que, para a glória de Deus, caminham com a gente hoje e está bem assim demais, que eu olho assim e fico feliz. Eu falo, Deus, obrigado por não ter tirado a esperança do nosso coração das pessoas. O diabo faz isso, irmão. O diabo faz você desacreditar das pessoas. Ah, não, fulano não muda, fulano já era. Aí a pessoa amanhã está frutificando e crescendo em outro lugar. Por quê? Você não acreditou. Mas Deus acredita e tem propósito. Não é melhor você acreditar e ver a pessoa crescendo em sua volta? Muito melhor você saber que seu coração está parecido com o de Cristo. Amém, gente? Então, olha para essa pessoa e fala assim:
Seu ministério não acabou. Fala assim, não para nessa derrota e não. Fala assim, mas não se acomode nas vitórias. Amém? Deus abençoe. Bom intervalo para vocês aí.